Eu considero uma alegria estar aqui e também um privilégio, além da responsabilidade de estar falando com irmãos e irmãs de tantas regiões diferentes sobre plantação de igrejas, e esse tema que foi me passado, que é levantamento de recursos. Na verdade, nós somos Igreja Metodista, nós não estamos presentes, pensando em termos de plantação de igreja, nós não estamos presentes em nem 15% dos municípios do país. Mas nós devemos uma igreja metodista para o Brasil ainda. Eu estava pensando que no Paraná e Santa Catarina, nós temos quase 700 municípios, 399 no Paraná, 277, é isso? 287 em Santa Catarina, e nós estamos presentes em quase 150, ou seja, nós temos 500 municípios que não foram alcançados pelo Evangelho na perspectiva metodista. É importante entender isso, porque senão a gente pensa, mas já foi atingida pelo Evangelho. João Wesley dizia o seguinte: nós não temos nenhuma doutrina que seja exclusivamente metodista. Toda doutrina metodista, algum outro grupo cristão já tem. Mas nós temos ênfases que são fundamentais para o metodismo, que outros grupos não têm essas ênfases. Então, é uma perspectiva diferente da apresentação do Evangelho. Por isso que a ausência do povo metodista em um município impede aquele município de ter uma perspectiva diferente do Evangelho, que é a perspectiva wesleyana de santidade, livre-arbítrio, graça e tantas outras coisas mais que são ênfases do cristianismo na perspectiva wesleyana. Wesley, não aquele, mas esse. Wesley, em Minas, quantos municípios são? 852. Quantos municípios tem a Igreja Metodista? Também. Está vendo que nós estamos mais ou menos empatados aí? A única região é a primeira e a sétima, que compreende o estado do Rio de Janeiro, em que diz que falta apenas um município, eu não sei qual é. Alguém sabe? Ou já fecharam todos os municípios do Rio de Janeiro? Agora, então, você tem que atingir os bairros, né? Porque todos os municípios no Rio de Janeiro foram alcançados pela Igreja Metodista. Muito bem. Então, nós temos um grande desafio de avançar como povo metodista. E esse desafio traz o próximo desafio, que tem a ver com aquilo que eu vou falar, que é recursos. O grande problema que nós temos é recursos para que nós possamos plantar igrejas. Tem muitas maneiras de plantar igreja, né? Aqui dentro, deixa eu perguntar aqui, quantos aqui já plantaram um campo missionário, uma congregação? Quantos já plantaram vamos chamar tudo de igreja, quantos já plantaram? Não são muitos, né? Não são muitos. Mas, por exemplo, tem vários aqui da sexta, e dois casos bem específicos, é o da pastora Silvia e do pastor Luciano, não é? A pastora Silvia estava num campo missionário de Pissarras, e o campo missionário de Pissarras abriu o campo missionário em Jaraguá do Sul. Aproveitando uma família que ela conhecia, que se mudou para lá, um casal, tem uma filha também, né? E começou esse trabalho, e quando já tinha duas famílias, não é? Já tinha duas famílias, a pastora Silvia, faz assim, se o pessoal saber de quem eu estou falando. A pastora Silvia pediu que a região enviasse um missionário para lá. Nós falamos, olha, se puder haver parceria, lembra das parcerias aqui, nós vamos falar sobre isso. Se nós tivermos parcerias, você conhece a possibilidade de parceria? Ela falou, nós temos possibilidade de parceria. Então, podemos abrir e mandar um obreiro. O interessante é que quando nós fomos mandar o obreiro,
a Silvia pediu, posso eu ser a obreira? A Silvia já era presbítera. Eu disse, não pode, porque dentro do projeto da Sexta Região de abrir campos missionários, o campo missionário é aberto por um missionário designado. E até do ponto de vista financeiro, um missionário designado recebe menos do que um presbítero. Eu disse, então você não pode. Ela diz, mas eu faço o sacrifício, eu quero ir para lá, eu aceito receber o subsídio de um missionário designado. Então a gente já começa a pensar em parceria aqui, então já vamos pensar o seguinte, parceria às vezes envolve a própria pessoa do missionário ou da missionária. Ninguém exigiu, foi assim, Silvia? Foi assim que aconteceu? Agora ela cansou, não quer mais saber não. Brincadeira, mas ela está lá, tem um trabalho bom, mas ela começou de uma família, né? E o pastor Luciano começou um trabalho em Pinhais, ele é pastor de uma das igrejas, de um dos campos missionários de Curitiba, também são 2 campos missionários que abriram o campo missionário. O pastor Luciano começou, e no caso dele foi totalmente diferente, ele não abriu mão de um tostão do salário dele. Mas para ver como é diferente, não. No caso dele, foi migração de algumas famílias, de algumas igrejas, que moravam nessa cidade e vinham para Curitiba, e plantaram um trabalho lá em Pinhais. O sacrifício do pastor Luciano, e isso sempre vai acontecer, é que agora que ele tinha um campo missionário, e agora ele tem 2, tem que atender esses 2, com a ajuda de leigos e leigas, mas tem 2 campos missionários, está atendendo, e o campo missionário está recebendo os seus primeiros membros, novos membros, né? É isso? Novos membros lá em Pinhais. Na verdade, ainda não é um campo missionário, porque campo missionário para nós é quando recebe uma designação episcopal. No caso dele é um ponto missionário. No caso da Silva já é 2 campos missionários, no caso dele, o campo missionário abriu um ponto missionário. Mas nós temos um problema de finanças, nós precisamos de finanças, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de recursos, não é? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que essa questão de recursos é uma questão extremamente espiritual. Acho que nós devíamos ter uma classe na espiritualidade do levantamento de recursos. Eu acho que é isso que vai chamar isso aqui hoje. A espiritualidade do levantamento de recursos. Então, eu gostaria de dar algumas bases dessa questão da espiritualidade. Primeiro, como discípulos e discípulas, membros do corpo de Cristo, membros da Igreja Metodista, todos nós, estamos numa jornada que nos distancia de algumas coisas e nos aproxima de outras. Veja bem, na nossa jornada, nós estamos continuamente nos distanciando de algumas coisas e nos aproximando de outras. Vou explicar aqui que isso tem a ver com levantamento de recursos. Por exemplo, nós estamos nos distanciando de relacionamentos quebrados, não é assim o projeto de santificação do cristão? Nós estamos nos distanciando de relacionamentos quebrados e nos aproximando de relacionamentos restaurados, com Deus, conosco mesmo, com o próximo e com a criação. Tá? Então, nós estamos nos afastando do relacionamento quebrado e nos aproximando de relacionamentos restaurados. Segundo, nós estamos nos distanciando de uma vida de desobediência para uma vida de fidelidade. O cristão, você espera que ele vai ficando cada dia mais, e a cristã, menos desobediente e mais fiel. Terceiro, nós estamos nos distanciando de uma vida de autossuficiência e estamos nos aproximando de uma vida de submissão e confiança. É assim a vida cristã. Hoje, mais do que o ano passado, os seus relacionamentos devem estar melhor. Hoje, mais do que o ano passado, a sua fidelidade a Deus deve estar maior. Hoje, mais do que o ano passado, você deve estar confiando menos em você e mais em Deus, e mais submisso a Deus.
Essa jornada que você e eu estamos nela, começou com a nossa profissão de fé em Jesus Cristo, concorda? O dia que eu falei, eu creio em Jesus Cristo, eu comecei essa jornada. Comecei essa jornada e só termina quando a gente for para a glória. Como todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, deve demorar bastante para você e para mim. Se você crê que está nessa jornada, você precisa crer também e entender que todas as pessoas envolvidas no seu ministério, presta atenção, se você crê que você está numa jornada dessa, então você precisa crer que todas as pessoas envolvidas no seu ministério, de alguma forma, também estão nessa jornada. Tá bem? Todas as pessoas estão no mesmo barco que você. E isso inclui pessoas que contribuem para o seu ministério. Aqui está o primeiro ponto da espiritualidade, da busca de recursos. Você não tem dúvida que aquela primeira pessoa que você evangelizou, naquela nova igreja, naquela nova congregação, naquele novo ponto missionário, que aquela pessoa está nessa caminhada. E você cuida dessa pessoa. Você não tem dúvida que seus filhos, sua esposa, seus parentes que estão lá com você, fazem parte dessa caminhada e você zela por essas pessoas. Você não tem dúvida que as pessoas que te mandaram para lá, também estão nessa jornada. E você ora por essas pessoas. Mas as pessoas que contribuem com você, também fazem parte desta jornada. Essa realidade, esse fato, deveria ter a seguinte implicação. Deveria impactar a maneira como você se relaciona com as pessoas que vão te ajudar, ou que já te ajudam, se você já começou a plantar uma igreja. A maneira como você ora por essas pessoas é diferente. Então, por exemplo, você pode orar assim: Deus, me ajuda, me orienta, como convencer essa pessoa de que esse projeto que eu estou nele vale a pena investir. É uma oração válida ou não? É, não é? Me ajuda a discernir como é que eu convenço essa pessoa de que o projeto que eu estou nele vale a pena. Parece boa essa oração. Vamos trocar essa oração por outro tipo de oração? Porque você lembra que ela está na mesma jornada que você? Então vamos pensar numa outra oração. Olha aqui, ó. Deus, me ajuda a discernir como Tu queres me usar como instrumento na jornada de fé dessa pessoa, para que ele ou ela sejam mordomos fiéis daquilo que o Senhor colocou na mão dele ou dela. Percebeu a diferença? Você não está preocupado se ela vai dar. Muito interessante o que o Bud, algumas coisas que o Bud falou são bem interessantes, não foram? Ô Bud, vou te contar um segredo, tá? Mas lá fora. Nós chegamos a uma conclusão naquele grupinho ali. Você falou assim, você faz amizade com as pessoas, nem todas elas se tornarão cristãs ou membros da sua igreja. Você vai buscar recursos, nem todas as pessoas participarão do seu projeto, mas você teve a oportunidade, como você teve lá, Bud, de abençoar as pessoas. Aqui você também tem a oportunidade de abençoar a pessoa, porque você está orando: Deus, me ajuda a discernir a maneira como eu posso ajudar essa pessoa a ser mordomo mais fiel dos bens que tu colocaste nas mãos dela. Percebe? O que eu estou dizendo aqui já? Que implantação de igreja não vale muito a pena você buscar recursos de quem não crê em Jesus Cristo. Porque é um projeto espiritual, não é um negócio. Não é um negócio. Bom, aí é particular. Eu tenho dificuldade com qualquer projeto estabelecido pela igreja que vai buscar ajuda de empresas só porque essas empresas têm dinheiro.
quando não tem um envolvimento com essa espiritualidade. Eu tenho dificuldade. E é surpreendente o que Deus faz, quando você começa a entender isso, que você não quer apenas o recurso, você quer uma parceria de fé e de jornada juntos. Faz sentido para você? Não falei se você concorda, só perguntei se faz o que eu senti. Você fala, não, faz sentido, mas eu não concordo. Mas nós conversamos mais tarde. Mas faz sentido o que eu estou dizendo? Tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto da espiritualidade. Todos nós estamos numa jornada, inclusive qualquer pessoa que vai participar. E você, como é alguém que está plantando igrejas, não simplesmente para apresentar um resultado para alguém, mas está plantando igreja por você crer que o evangelho é uma bênção, você precisa abençoar a pessoa que está abençoando você. Depois nós vamos pegar um texto, você vai ver como que isso é tão claro no texto bíblico. Muito bem, segundo ponto. Nessa jornada, nós não somos donos, nós somos mordomos. Você viu que eu pus donos e donas, e mordomos eu só pus mordomos? Porque sabe qual que é o feminino de mordomo no dicionário? Não é mordoma, é governanta, aí você não quer, né? Assim, nós somos mordomos e governantes, fica sem graça, né? Então nós somos, as mulheres e os homens são todos mordomos aqui, porque o feminino fica muito ruim. Não tem mordoma. Muito bem, nessa jornada, não somos donos, somos mordomos. O que significa isso? Você precisa lembrar, e eu preciso lembrar, que como povo de Deus, como discípulos e discípulas, nós somos chamados, você lembra que eu falei que nós estamos nos distanciando de algumas coisas e nos aproximando de outras? Nós temos que nos distanciar cada vez mais do sentimento de que nós somos donos, de que possuímos, e nos aproximarmos cada vez mais do sentimento de que somos administradores, mordomos dos bens que são colocados nas nossas mãos. Então, é o seguinte, se você e eu não cremos nisso, muito menos vão crer aqueles que nós desafiarmos. Deixa eu explicar uma coisa antes. Por que a gente tem que falar sobre isso aqui? Você fala assim, mas eu sou pastor, você membro de uma região, eu vou ter meu sustento. Cada dia é menos real isso. Cada dia é menos real. Verdade ou não? Por quê? Porque se nós vamos avançar, não existe recursos infindáveis na igreja para plantar a igreja e ter todos os recursos que nós precisamos. Todo mundo sabe a maneira como eu trabalho com missionário designado. Aqui, quem é missionário designado da sexta região aqui? Missionário. Olha aqui, esses caras são tudo missionários. Eles sabem. A minha tese é simples, né? Eu vou conversar com 3 que estão saindo da faculdade hoje, e a minha tese é muito simples. Nós não temos igrejas que estão precisando de pastores. Todas as igrejas têm pastor. Eu não sei outras regiões, mas todo ano eu fecho a nomeação. Mas é claro que... O que eu vou falar com vocês? Eu digo, não tem uma igreja. Não tem igreja para você. Todas as igrejas que eu tenho na região têm pastores. Agora, se Deus te chamou para ir servir na sexta região, na igreja metodista, então você vai ter que ajudar a abrir uma igreja. Porque do contrário não tem. Deus abençoe. Deus se enganou. A minha tranquilidade é essa. Se Deus te chamou e deu essa orientação para você, certamente Ele tem. Mas é um desafio, no qual todo mundo faz algum sacrifício. E um dos sacrifícios do obreiro, vou pegar um exemplo. Me desculpe eu usar exemplos da sexta região, porque como tem exemplo aqui, eu não preciso falar em tese, eu posso falar de fato, né? Então vamos pegar aqui o meu irmão aqui, Gregório. Gregório é um dos que tem parcerias claras com pessoas, verdade, Gregório? Então, um dos sacrifícios que o Gregório tem que fazer é se comunicar com essas pessoas. Eu vou falar sobre isso mais tarde. O Gregório está num campo missionário lá em Florianópolis, isso não é nomeação, isso é presente.
Quem vai para Florianópolis é férias o ano inteiro, né? E o Gregório sabe das parcerias que você tem. Não são poucas. Alguns têm mais, alguns têm menos. Você é um dos que tem que trabalhar com várias parcerias. Não é verdade? Você já aprendeu o primeiro princípio. Aqui. Mas veja bem, então por que a gente está falando aqui? Porque mais e mais, se Deus está chamando pessoas para trabalhar na igreja metodista, então está chamando para plantar a igreja também. Chamando para plantar a igreja. Eu acho que hoje o chamado pastoral é, antes de tudo, um chamado para plantar uma igreja. No mundo metodista, no Brasil, é isso aí. Não é? E aí, então, porque você podia falar, vai falar isso com os membros leigos, com os SDs, não, você vai participar disso também, né? Você vai participar desse projeto também. Então você precisa saber, assim como você precisa ajudar as pessoas na sua igreja, no seu campo, ajudar as pessoas que são potenciais parceiros a entender, nós não somos donos, nós somos administradores, tá bom? Terceiro ponto. Nessa jornada, quem nós somos ou estamos nos tornando é mais importante do que o que nós temos e o que nós fazemos. Isso é muito importante. Sabe por quê? É irritante para uma pessoa que tem um pingo de bom senso, ou para um bispo que tem um pingo de bom senso, ou para um SD, sei lá. Quando você chega numa igreja, e a primeira pessoa que a obreiro apresenta para você, é o vereador que está lá, é o prefeito que está lá, é o dono do posto de gasolina que está lá, né? É muito ruim isso, porque o que nós somos é mais importante do que o que nós temos. Mas isso vai te ajudar de uma maneira importante, a não ser escravo de quem participa do seu projeto. Você não tem, quando você entende isso, você pode ser humilde, mas você não se humilha diante de uma pessoa porque ela tem posses. Só porque lá no futuro ele é dizimista na igreja, ou porque agora está apoiando o seu projeto com ajuda além do dízimo. Então, numa teologia da parceria, o cara que tem bastante dinheiro, a cara que tem bastante dinheiro, não é mais importante do que aquela pessoa que te ajuda com o trabalho dela, porque parceria no trabalho também é fundamental. Pastor, nessa jornada, nós precisamos uns dos outros e umas das outras, porque Deus trabalha não através de um indivíduo, Ele trabalha através do seu povo. Então nós precisamos uns dos outros. Eu preciso daquele fulano, aquele fulano precisa de mim. Não é verdade? Aquela fulana precisa, eu preciso dela também. Então, eu quero fixar esses 4 elementos e quero entrar nessa questão de nós precisamos uns dos outros. Por que nós precisamos uns dos outros? A melhor maneira de nós participarmos da missão de Deus e de plantar igrejas é estabelecendo parcerias. É estabelecendo parcerias. Eu não acredito naquele fulano ou naquela instituição que vai bancar a plantação de uma igreja. Não acredito nisso, sinceramente. Embora, porque não existem muitos Bill Johnsons no mundo, né? Mas eu conheço alguns segredinhos que o Bud também conhece. Mas veja bem, um sujeito bem de vida, ele resolve bancar a planta. Alguém aqui já teve uma experiência assim ou não? Possivelmente não. O sujeito bem de vida diz, olha, eu vou bancar a plantação de uma igreja. Imediatamente, se ele é a pessoa que está bancando a plantação dessa igreja, você virou escravo dele. Porque na hora que ele ficar triste com você, ele arranca o sustento. Concorda comigo? Quantos conhecem alguém que fez isso? Aí, rejeitou. Pronto. Para não ser injusto, teve um caso no Peru com o pastor Luciano, não esse Luciano, o Luciano Pereira, que é o secretário executivo do CEMAL agora. O Luciano Pereira,
ele estava trabalhando com alguns discípulos na casa dele, e um dos discípulos, falou: eu quero construir um templo. Quero construir um templo. Ele falou: mas um templo da igreja metodista? Porque eu sou pastor metodista. Ele falou: um templo metodista. Eu vou fazer até um escritório para o senhor. Está lá no Peru, em Lima. Ele falou assim: saiba que esse templo vai ser da igreja metodista. É da associação aqui. O senhor não vai ter nenhum poder sobre isso. Ele falou: não quero construir. Construiu o templo, entregou para o pastor Luciano. Já tinha um monte de membro. O bispo tirou o Luciano e mandou para uma favela. É verdade, pode perguntar para o Luciano. Deus deu graça para o Luciano, ele estabeleceu uma igreja na favela também. Mas é verdade. Mas é o único caso que eu conheço, assim, de um sujeito, deu um tempo. Me parece que a igreja do aeroporto aqui em São Paulo também foi alguém que foi lá e construiu. Eu não acredito, eu acredito numa parceria muito mais diversificada nesse sentido, né? As parcerias, por que eu acho que parceria é melhor? Porque parcerias nos ajudam a compartilhar recursos humanos, materiais, informações, conhecimento e participação nos projetos. É muito mais completo parcerias, né? A gente crê que trabalhar junto com outros irmãos e irmãs, não é parte do nosso compromisso com o reino de Deus, faz parte da missão integral da igreja. Trabalhar em equipe, trabalhar como grupo, trabalhar em parceria, faz parte do projeto do reino de Deus. O projeto do reino de Deus é parceria. Muito bem, então, agora, nós vamos abrir no texto de Lucas. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Lê o 4 para mim, lê o 4. Desculpa, o 4 a 7. Lê do início da parte aí. Do 4? É. Ok. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Bom, nós teremos que voltar um pouquinho mais ainda, não é? Para que a gente possa vamos pegar lá no versículo 1 do capítulo 5, para a gente, depois eu vou pedir para você fazer um exercíciozinho aí. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Até aí. Então é do 1 ao 7. Queria que você fizesse um exercíciozinho, para ver quantos tipos de parceria existe nesse texto. Compartilha com a pessoa que está do seu lado aí. Quantos tipos de parceria você encontra nesse texto? Vai, quem achou aí? Quem achou uma parceria só? Erga a mão. Tipos de parceria, tá? Quem viu 2? Erga a mão.
Ô, que isso, hein? Quem viu 3? Erga a mão. Ô, louco. Quem viu 4? 5? Quem estava dormindo? Muito bem. Quem viu 4? 4? Fala pra gente, parceiro. Essa é a 5ª, parceiro. Na minha ótica de ver as coisas, encontrei aqui 4 parceiras. A primeira respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as redes. Essa é a primeira. Não, é a segunda. A primeira qual que era? Ok. A primeira... Sim, essa é a primeira. Essa é a primeira. Essa Vai é a para a primeira. segunda, então. Essa é a primeira. A segunda? Ok, a segunda isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Essa é a segunda. A terceira. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quarta? Só, bispo, acho que me enganei, são 3. Ah, são 3? São 3. Tá ótimo. São esses 3. Okay. Não, eu Quem achei mais achou 3. 4 aí? 4. Quem achou 3? 3. Pastor, fala aí. Viu a beira-mar do Lago dos Barcos, deixados ali pelos pescadores, essa é a primeira. É claro que depois esses pescadores, supõe-se que Simão era um deles, mas é outra parceria, então pescadores, Simão, que dá o barco. Em seguida, ele vai, e a terceira é a das redes. Cadê? Eu considero, assim, em termos de parceria de projeto, três parcerias essenciais. Eu pego 3 parcerias essenciais. Primeira, veja bem, aqueles 2 são sócios, né? São sócios. Estou pensando numa parceria porque eles já são sócios num projeto deles lá qualquer. Estou falando no texto. Jesus chega para alguém que tem o que ele precisa. A multidão está grande, ele chega no barco de Pedro, entra no barco e fala para o Pedro, me empurra. Eu acho uma bandidagem danada. Jesus aprontou. Esse sujeito, qual era o sentimento de Pedro naquele momento que Jesus entrou no barco dele e pediu para ele empurrar? Como é que ele estava se sentindo naquele momento ali? Qual era o clima? Frustrado por quê? O cara passou a noite inteira tentando pescar, não pescou nada, e está consertando rede. Ele levou prejuízo. Além de não pescar, as redes rasgaram ainda. Ele não está num bom dia. Jesus entra no barco dele e fala, me empurra lá. Claro que Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Ele não é discípulo de Jesus, mas já ouviu falar desse cara. Correto? Então, a primeira parceria, a primeira coisa que eu aprendo aqui, nem sempre a pessoa que pode ser meu parceiro ou minha parceira é aquele que está bem de vida. Às vezes, mesmo quem aparentemente não está bem de vida, pode ser meu parceiro. Porque tem a ver com aquilo que ele acredita. Pedro certamente acreditava em Jesus. Não estou falando que ele cria, tinha fé, que ele acreditava nesse cara que não dá bola fora, está andando por aí, está fazendo coisa boa. Primeira parceria. Jesus prega, Pedro fica olhando para Jesus lá pregando, esperando o barco deles ocupar. Quem é que está abençoando nesse momento? Quem é que abençoou até esse momento? Pedro foi bênção para Jesus, verdade? Jesus precisa de um barco, que é a única maneira dele fazer a obra que ele quer fazer naquele momento, e é Pedro quem abençoa Jesus. De repente, sem Pedro perceber, isso aqui é fundamental, em parcerias nossas, que cremos
no poder e na graça de Deus. De repente a coisa se inverte. Jesus está sendo abençoado, de repente Jesus começa a abençoar. Ele falou, olha, tá bom, terminei de pregar, pega o seu barco e lança a rede lá. Agora Jesus vai abençoar o Pedro. Pedro fez sem imaginar que ele seria abençoado. Ele até não acreditava muito. Ó, não deu certo. Mas como o senhor é homem sério, eu estou vendo que o senhor é homem sério, eu vou acreditar. A gente usa esse texto para falar a palavra de Deus maravilhosa. Não, Pedro só está dizendo assim, o que Pedro está dizendo ali naquele momento? O senhor parece ser um sujeito sério. O que o senhor está fazendo e falando é muito sério. Então eu vou acreditar, baseado no que o senhor está falando, porque você não é homem de brincar, eu vou lançar a rede. Essa é a segunda parceria. 2 tipos de parceria com as mesmas pessoas, envolvendo as mesmas pessoas. Mas em ambas as parcerias, é bênção. E não há nenhum prejuízo. Eu preciso crer isso também. Que aqueles que se envolvem no projeto de Deus, não têm prejuízo. Tem bênção. O terceiro projeto, a terceira parceria, essa é a mais óbvia. Que é quando o barco está se enchendo, a ponto de ir a pique, isso é importante, o barco vai virar. Aí os caras chamam os companheiros, e eles vêm para fazer o quê? Para ajudar, para salvar, porque o negócio está indo a pique. Quando termina o salvamento, o que aconteceu? Quem veio para ajudar? Foi ajudado. Para mim, isso mostra o tipo de parceria que nós temos que crer no desenvolvimento de projeto de plantação de igreja. Nem sempre o sujeito que parece que não pode ajudar, não pode ajudar. Toda vez que você se envolve num projeto desse tipo de coisa, no reino de Deus, você abençoa e é abençoado. Não é? Então, vamos ver mais algumas coisas desse texto aí. Desse texto. Eu estou dizendo que que é a espiritualidade da parceria. Primeiro, parcerias são necessárias. E nada mais claro do que o que nós estamos vivendo hoje na Igreja Metodista. Nós precisamos de parcerias. Parcerias são necessárias. Aí, no versículo 6, quando nós somos informados de que as redes estão cheias de peixe, e começaram a se romper, que não é necessariamente pelo tamanho dos peixes, porque o texto diz que eram 140 e tantos peixes grandes, mas pela quantidade. Então, Pedro chama os companheiros. E sabe qual é a palavra, a raiz da palavra companheiros aí? É koinonia. A raiz da palavra companheiro é koinonia. É por isso que eu estou dizendo para você que eu não creio em parceria com quem você não tem comunhão. Se você não tem comunhão com alguém e vai se tornar seu parceiro, é melhor desenvolver um projeto de comunhão com essa pessoa. Porque não há projeto. Deixa eu dizer o que aconteceu. Nas bênçãos eu conto o nome. Quando não é bênção, eu não vou contar nome. Um dos obreiros nossos chegou para mim e falou: bispo, nós estamos sem recursos. Eu falei, mas a parte da região está sendo dada, a parte da igreja eu sei que está sendo dada, o que está faltando? Ele falou, é que algumas pessoas que estavam ajudando, na verdade algumas igrejas que estavam ajudando, igrejas parceiras, pararam de ajudar. Eu falei, mas como? Você não falou com o pessoal? Eu disse, não. Você não falou que eles precisam continuar ajudando? Não. Eu falei, mas quando foi a última vez que você conversou com esse pessoal que deixou de ajudar? Ele falou, nunca conversei. Eu falei, quando foi? Não estou falando de conversar assim pessoalmente. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para esse pessoal, agradecendo ou informando sobre o campo? Ele falou, não, nunca escrevi. Eu falei, você nunca escreveu para esse pessoal que está te ajudando? Ele falou, não. Eu falei, mas então eles não são seus parceiros, são seus empregados. E você é um patrão muito ruim, inclusive. Porque mesmo um patrão conversa com o empregado. Que você está dizendo para mim que essas igrejas e pessoas estão mandando dinheiro para você mensalmente e você nunca escreveu uma carta? Você nunca fez um contato telefônico?
Nunca mandou um WhatsApp. Não. Eu falei, você merece. Você merece o que está acontecendo com você. Você percebe isso? Porque parceria é comunhão. Eu reativei um projetozinho chamado Amigos da Missão, e falei, eu vou buscar parceria, porque eu quero garantir que esse pessoal é informado do que está acontecendo. Eu vou buscar parceria. E estava pensando em buscar com pessoas cristãs. Com membros da igreja, leigos e leigas. Mas eu fui compartilhar com pastores a minha ideia. E para minha surpresa, o maior número de contribuintes desse projeto são pastores e pastoras da Sexta Região. Eu não esperava isso. As parcerias são necessárias, nós precisamos de companheiro. Sem essa base de comunhão, não vale a pena pedir ajuda. Se eu não tenho comunhão, não vale a pena pedir ajuda. Deixa eu dizer uma coisa, o pastorzado ajuda com um valor médio que eu estabeleci. Os que querem colaborar, tem vários que colaboram, não é nem 30% da região, mas a bênção é que estão colaborando quem quer colaborar, porque ninguém tem obrigação. Mas uma coisa interessante é que um pastor contou para um membro da igreja dele, e esse membro veio falar comigo. Quando ele falou assim, eu estou sabendo que o senhor está querendo ajudar o pessoal, tal. Eu falei, é verdade, eu estou buscando recursos, os missionários vão entrar em contato com vocês, com as pessoas que ajudam, é assim. Ele falou que queria ajudar. Bom, rapaz, eu falei assim, ele vai ajudar no nível que os pastores estão ajudando. Aí, eu falei, então tá bom, você quer ajudar? Eu te passo a conta, mas eu vou explicar direitinho para você como é que é. Aí eu pensando que eu estou ensinando o cara, aí ele fala assim para mim, bispo, vou contar um negócio para o senhor. Eu tenho uma escola, e para fechar a escola, para me dar um lucro adequado, eu preciso de 14 alunos por turma. Sou dizimista, sempre fui, e eu preciso de 14 alunos por turma para me dar um lucro adequado, para valer a pena ter a escola. Aí disse assim, mas eu não conseguia fechar a turma, 12, 13 alunos. Aí eu falei com Deus, eu preciso de 14 alunos, e se o senhor me der 14 alunos, o próximo, eu vou poder viver e dizimar normalmente, como eu dou dízimo. Se o senhor me der um aluno a mais por turma, esse aluno será para a missão. Todo o dinheiro que vier desse aluno será gasto em missões. Ele diz, bispo, desde o dia que eu fiz essa promessa, eu nunca mais fechei turma com menos de 15 alunos. E ele falou, então, eu quero ajudar 4 missionários com tantos reais por mês. Quero ajudar 4 projetos missionários com tantos reais por mês, que é quase a metade do valor do subsídio do missionário. Eu falei, amém, então. Eu pensei que eu ia te ensinar, mas foi você que me ensinou. Eu fui te abençoar, saí abençoado. Alguns meses atrás ele voltou e falou, ô bispo, eu fechei mais uma turma. Eu preciso abençoar um 5º missionário. Eu falei, eu tenho a 5ª pessoa para você ajudar. Só está esperando isso. Então, por isso que eu não acredito em parceria com quem não consegue entender o princípio da fé, que é um princípio de espiritualidade. Precisa entender isso. Você pode achar um grande empresário que gostou do seu carisma, já viu aquele cara que não é crente, nem nada, mas gostou do seu jeitão, falou, vou te dar um programa de televisão, porque você é tão carismático que vale a pena, e você cai nessa besteira. O dia que ele cansar de você, achar um mais carismático que você, ele troca você por aquela pessoa, não importa se é espírito, o que seja, ele quer só ter uma pessoa carismática que ele quer sustentar. O sujeito tem que entender o princípio da espiritualidade. Parcerias são necessárias e são necessárias a partir de princípios espirituais.
O verdadeiro parceiro, a verdadeira parceira, está sempre disponível. Mas quem que é o parceiro? Quem que é o parceiro, a parceira? Hã? Quem é? Quem que é o parceiro, a parceira? Você está pensando no outro lá, né? Mas se ele é seu parceiro, o que você é dele ou dela? Parceiro. O verdadeiro parceiro está sempre disponível. Agora não estou falando do outro, estou falando de você. O verdadeiro parceiro está disponível. Você lembra quando o Bário falou aqui, que tem as partes bonitas da família, que é o carinho e tudo, mas de repente o cara liga para você, fala 3 horas da madrugada, fala, eu estou com esse problema. O parceiro é você agora. O verdadeiro parceiro está disponível. Ele está me ajudando, mas eu sou parceiro dele também, ou dela. Eu preciso trabalhar. Isso aqui é para você. Você quer fazer parcerias? Saiba, você tem obrigação, tem a responsabilidade de estar disponível quando a pessoa precisa. Não é? Até porque você é um líder espiritual. E o recurso que você participa na parceria é a sua fé, a sua oração, a sua ministração. Você está percebendo porque não é aceitável aquele pastor que falou que nunca escreveu? Que nunca escreveu? É mais ou menos assim. Na vida cristã tem um monte de áreas que você pensa assim, se não tiver tal coisa, não precisa fazer tal coisa. Então esse pastor, porque estava entrando dinheiro normalmente, ele achou que não precisava entrar em contato. De repente o dinheiro faltou e ele não sabia nem entrar em contato. É mais ou menos quando você tem uma clã na igreja. Eu sempre acho que a clã é um gênio para a igreja metodista. É um dos gênios da igreja metodista é a clã. Porque é a parceira do pastor. A clã é parceira do pastor. Então, como pastor, eu gostava de fazer o seguinte, reunir a clã cada 15 dias. O pessoal fala, não tem assunto. Bom, vamos reunir para tomar café então. Ah, mas não tem assunto. Vamos reunir para orar. Ah, não tem assunto. Vamos estudar a Bíblia. Mas clã é administrador. Mentira. Coordenação local de ação missionária. A clã administra a igreja, mas o nome dela é que é coordenadora da missão da igreja. Então, eu tenho comunhão e oro e compartilho e busco me relacionar com essas pessoas pelo simples prazer de me relacionar com pessoas que são minhas parceiras na missão. Não é? Quando exercemos parceria, abençoamos, eu pus abençoamos primeiro, porque quando você busca parceria, você está querendo ser abençoado. Eu estou dizendo, quando você busca parceria, você abençoa primeiro. Não é? E aí então, você tem que ajudar essa pessoa a entender como ela é abençoada por estar envolvida nesse projeto. Isso é fundamental. Não é? Você está falando a respeito da importância da parceria, de não negociar com pessoas que não coadunam da mesma fé conosco. Porém, nós, lá no Espírito Santo, nós temos orado pela vida de um grande empresário, para que ele possa doar um terreno para nós. Vamos imaginar que ele doa esse terreno para nós amanhã. Desde que ele coloque no nome da IEM, depois ele pode, que ele já está salvo, não tem problema nenhum. É verdade. Mas é uma doação, não é uma parceria, não, é uma doação só. As prefeituras fazem isso o tempo todo, pode ser um empresário também. Né? Mas eu estou falando de uma parceria contínua, aí você tem que primeiro orar pela conversão dessa pessoa, né? Porque eu acho que é uma tentação muito grande. Mas aí você vê como é que está ligado a finança do sujeito. Porque o cuidado maior precisa ser com relação à vida dele. A vida e a vida eterna dele. Não é verdade? Então, é o cuidado. Inclusive, eu estou vendo o cuidado de falar que isso é uma posição muito pessoal minha nesse sentido. Haverá pessoas que gostariam de fazer parceria. Eu só me encontro assim, creche que abre só porque a prefeitura prometeu tal coisa. Sabe? O trabalho da igreja devia ser o esforço da igreja. Agora, no país que nós estamos vivendo, por exemplo, o caso do pastor Luciano ali, um dos problemas da igreja é uma igreja em Curitiba. Qualquer terreno em Curitiba custa R$1,5 milhão. Qualquer terreno, é isso, Luciano? Onde você está ali, quanto vai custar um terreno ali? Você percebe? Quando é que essa igreja vai conseguir? Vai ser muito difícil. Então não é impossível, mas vai ser muito difícil.
Então, é uma igreja que já tem capacidade de abrir novas igrejas e que não tem condição de comprar de adquirir o seu próprio imóvel. É claro que se a prefeitura ou alguém, no milagre do céu, resolver dar um terreno, você fala, não quero, não, abençoa e entra e constrói logo a escritório. Passa logo a escritura no escritório. E nas cidades grandes, está muito difícil comprar terreno hoje, né? Porque quando eu tenho um projeto, eu preciso ser claro. Ninguém vai ser parceiro de quem não tem clareza. Quando nós começamos esse projeto de avanço missionário na região, missionário vinha e chegava nos ministeriais. Vamos ver se você participa desse tipo de experiência. Era missionário reclamando por falta de recurso. Quando já viram isso acontecer ninguém? Então tá bom, obrigado. Missionário reclamando por falta de recurso. Reclamando por falta de recurso. Reclamando por falta de recurso. Né? Aí um dia eu sentei com os missionários, lá no início, eu falei o seguinte: você gosta de pessoa reclamando com você? Não. Você acha que as outras pessoas gostam? Não. Então quer dizer, você vai reclamar. As pessoas vão só se afastar de você. As pessoas vão se afastar de você. Porque você fica reclamando. Eu sugeri o seguinte: quando você vier para os ministeriais, antes o pastor Fernando Monteiro, que é discipulador dos 15 aqui, não, dos 2 aqui, por exemplo, o pastor Fernando, que é uma figura excepcional. Pastor Fernando, eu chamei o pastor Fernando para falar com os missionários. Aí o pastor Fernando chegou, pastor da Central de Londrina. Não, ainda ele era pastor de Santa Zona Latina. Ele chegou, fez o estudo bíblico, ele falou, vamos conversar um pouquinho. É difícil a vida de vocês. Porque você chega numa igreja central e está o sujeito lá, aquela máquina Xerox. O sujeito vai lá e tira 30, 40 xerox na máquina da igreja. E se olhando ali, você fala, cara, não tem dinheiro para tirar 10. É difícil. Aí você chega conversando com um presbítero que já negocia 100% do salário dele, dos direitos canônicos, e você está recebendo os subsídios de missionário. É difícil esse negócio, pessoal, é verdade. É difícil porque às vezes você quer viajar e a igreja não tem recurso. É verdade. Aí o Fernando falou, não, isso não é possível, pois é assim mesmo. É desse jeito mesmo. E será assim sempre. Sempre haverá aqueles que já conquistaram os recursos e aqueles que não conquistaram ainda. Você ainda não conquistou, você vai conquistar. Os caras achando que o pastor Fernando ia dar a resposta assim, vinda diretamente do trono, e ele deu diretamente do trono. Aí então nós conversamos com os missionários, nesse mesmo encontro. É o seguinte: quando você vier para o encontro, tem esses pastores que já estão com a igreja melhores, você tem um projeto. Tem um projeto. E fala do projeto. Não fala da falta. Fala da bênção do projeto. Apresenta projetos. Não é? Porque as pessoas gostam de ver uma pessoa sonhando com uma coisa boa, sim ou não? É gostoso ver uma pessoa sonhadora e sonhadora de coisas claras. Coisas claras. Quem vai plantar a igreja tem que ter clareza do que quer fazer, como quer fazer, aonde quer fazer. É por isso que nós estamos colocando isso aqui. Né? A clareza do projeto qualquer, isso aqui já viu muitas vezes, mas é uma realidade na plantação de igreja. Onde vai ser? O que eu vou fazer lá? Porque tem várias maneiras de plantar a igreja. Eu acabei de falar. Uma começou de uma família que surgiu de uma outra cidade. O outro migrou com famílias para onde ele quer plantar. Tem 1000 maneiras. Eu estava falando com o pastor Luciano. Se você começa com ninguém, você está plantando a semente.
se você migra famílias, você está levando uma plantinha para plantar, para crescer. Já tem a planta, não é semente mais, já tem, já nasceu, percebe? Então tem muitas maneiras. O que é que você vai fazer lá? Né? Tem pessoas que dizem assim, não, vou chegar, para mim é a coisa mais horrível que tem, né? Vou chegar naquela cidade, fazer um programa de rádio, para tentar descobrir metodistas ou ex-metodistas que estão naquela cidade. Para mim, é a pior maneira de começar. Quando você começa um projeto de evangelização, os metodistas e ex-metodistas que souberem o que está acontecendo, vão vir para ver. Você tem um programa inteiro na rádio, vai umas 3 ou 4 vezes na rádio, eles vão vir para ver. Aí vê aquela pessoa que abandonou a igreja começa a crescer, e a pessoa volta para a igreja por ouvir o que está acontecendo na igreja. Quem já tem experiência aqui assim? Deixa eu ver. Você teve pessoa que saiu da igreja, e quando a coisa mudou na igreja, a pessoa voltou porque ouviu falar do que estava acontecendo na igreja. Quem tem experiência assim? Deixa eu ver. Graça e paz. Quando eu fui para o Espírito Santo, saí daqui da faculdade de teologia, fui para o Espírito Santo. Peguei uma igreja ínfima na cidade, uma igreja que, a igreja 7, ela possuía cerca de 15 pessoas. Com as congregações da roça chegavam aos 90. Então as congregações eram muito maiores do que a igreja 7. Então nós começamos a desenvolver o nosso trabalho normalmente. Naquela época, sem sombra de dúvidas, nós tínhamos muito mais vigor do que hoje, né? E várias pessoas ali na região que tinham tido experiência com a igreja metodista, talvez os avós ou pessoas ligadas, tiveram em cultos, né, em fazenda, né, aquela área rural e tal, essas pessoas começaram a ver a igreja borbulhar, a igreja crescer, e essas pessoas somaram conosco. E por isso, em 5 anos, nós pegamos a igreja de 30, deixamos a igreja com 465 membros, com um prédio de 1.090 metros quadrados construído, fechado. E está lá, é só tirar foto. Ou ir lá pregar, você foi convidado a pregar lá. Meu amigo Lucas, que é pastor lá hoje. Vou dar um glória a Deus para você, glória a Deus. Mas veja bem, então essa é uma estratégia que Deus pode falar para você fazer isso, né? Vai numa rádio, chama os metodistas. Eu acho que é a pior maneira de você começar uma nova igreja no lugar. Uma nova igreja se planta. Ou transportando famílias que têm a visão missionária, ou plantando com novos membros. Porque a primeira coisa que você percebe é que metodistas estão naquela área, que estão soltos por lá, uma nova cidade, e que não vai começar aí num projetozinho, é porque realmente não tem muito interesse em missão. Porque a ideia de que o metodista, quando muda para outra cidade, ele começa uma obra dentro da sua própria casa, verdade ou não? Esse é um conceito que nós temos. Se esses metodistas que estão lá ainda não começaram, possivelmente ele não tem muito interesse em missão, no projeto missionário. Verdade ou não? Então eu acho que é a pior maneira. Mas, de qualquer maneira, o que é que eu vou fazer lá? Qual é a estratégia? Qual é a minha estratégia? Qual é a estratégia que nós temos? Se você for pesquisar aqui de pessoas que estão começando a igreja, você vai ver muitas estratégias diferentes. Há muitas estratégias diferentes. A única coisa, e agora nós estamos vendo o resultado ruim dessas coisas, são estratégias copiadas dos outros. Estratégias copiadas. A pior coisa é você copiar uma estratégia. Você adaptar sim. Até eu vou dizer o seguinte, isso aqui é uma convicção clara minha. Por muitos anos, nós andamos procurando estratégias em comunidades, em igrejas locais. Meus irmãos e irmãs, não vai funcionar. Não está funcionando. Está sendo desastroso. O que nós podemos fazer é procurar estratégias em denominações. Porque você participa de uma denominação. Você não está construindo uma igreja local. E se você pega a estratégia de igrejas locais, você vai ter problema, porque ela não se adapta à sua realidade. É muito complicado isso aqui. E quando você pega uma estratégia local, você vai ter que adaptá-la à sua realidade. Há uma diferença entre igrejas locais e denominações radical. Agora, você ou foi chamado por Deus para servir uma denominação, ou você escolheu servir uma denominação, eu prefiro crer que você foi chamado para servir, né? Porque senão é o seu projeto pessoal. Então Deus vai te capacitar a viver a mesma paixão numa denominação. Porque se a paixão é por vidas, então você consegue um parceiro para trabalhar naquele projeto. Quando você sai, você apresenta
apresenta ao novo dirigente daquele projeto o seu parceiro. Não seria muito bom assim? Isso é conexidade ou não é? Você não leva os parceirinhos com você. Entendeu? O Deus que deu é o Deus que dá. Deus que deu, Deus que dá, Deus que Deus dará. Onde eu aprendi isso? Sei lá. A outra coisa, você tem que ter clareza do que precisa. Não é? Porque você pede especificamente, você propõe uma parceria específica. Às vezes a pessoa está dizendo, não, eu posso dar esse tanto. Então você diz, nossa, vai até sobrar. Né? Ou dizer, não, então eu vou ter que arrumar mais parceiros. Porque o tanto que eu preciso é mais do que isso. Mas para quem faz o projeto, o quanto você precisa é importante. E uma outra coisa importantíssima: como serão prestados relatórios? Quem colabora gosta de relatório. Quem colabora gosta de relatório. Sim ou não? Presta atenção. Relatório, a gente já viu muito relatório de missionário em campos no exterior. Eu matei 3 onças, porque, sabe esses relatórios assim de, essa milagre, essas coisas? Não é esse tipo de relatório não, é relatório realista. João Wesley, essa frase de João Wesley, jamais me esquecerei, porque eu vejo toda hora acontecendo isso. João Wesley diz assim, nós temos a odiosa tendência de maximizar os nossos feitos e minimizar os nossos defeitos. Ele não falou defeitos, né? É os nossos fracassos, mas achei que rimou melhor, né? Nós temos a odiosa tendência de maximizar os nossos feitos e minimizar os nossos fracassos. Então, o relatório, ele precisa ser realista. Ele precisa ser realista. E ninguém sabe melhor do que metodista dar relatório. Nós somos treinados para dar relatório. Então, essas questõezinhas, elas parecem insignificantes, mas muitas pessoas perdem parcerias por falta dessas coisas. Né? Entra ano, sai ano, você não sabe qual é a estratégia do sujeito. Primeiro, você já perde de conquistar uma parceria. Depois você perde. Tendo conquistado, você vai perder por não ter clareza, por não prestar relatório e por não lidar com tempo. Isso aqui eu quero falar amanhã bem compassadamente, essa questão do tempo. Romário, segundo o matutino, é mais uma inquietação geral. Mesmo, até que ponto devemos ser cautelosos para que a implantação de igrejas não se torne uma mera estratégia de sobrevivência econômica da instituição, perdendo assim a essência da missão de Deus, que é a salvação e libertação? Não, nós temos que ser totalmente cautelosos, porque, e aqui em nenhum momento nós estamos falando sobre a sobrevivência da instituição, nós estamos pensando no aumento da influência da instituição exatamente nessa área. Tem vidas a serem salvas lá, e vidas serão salvas à medida em que nós temos parceria para irmos e sermos instrumentos da ação de Deus nessas vidas. Porque eu poderia dizer o seguinte, a instituição está pronta, vamos pegar um lugar, podemos pegar o Rio de Janeiro, onde em cada cidade tem uma igreja, e dizer assim, fechamos, tá certo? Senão não vamos mais a lugar nenhum, tá bom. Não, nós queremos alcançar outros lugares. E na verdade, projetos missionários, exatamente o contrário como é que você disse mesmo? Um instrumento de preservação. Qual foi a palavra? Sobrevivência. É o contrário. A igreja vai para o sacrifício. Tá bom? O que eu estou pensando aqui é exatamente isso. Eu estou querendo fugir do que você está falando. Nós temos que ser cautelosos mesmo. É fugir. O que eu estou dizendo é que há vidas, eu comecei dizendo isso, há cidades inteiras que não ouviram da salvação na perspectiva wesleyana. E que nós vamos ir para apresentar. E que tem a ver também de não ficar copiando outras instituições. Porque nós temos uma perspectiva, uma maneira de expressar a fé cristã. Nesse projeto, a igreja vai para o sacrifício. O pastor vai para o sacrifício. A igreja vai para o sacrifício. Uma igreja que abre um novo campo missionário, se não tiver um obreiro lá, enquanto não tiver, porque todos esses obreiros meus que estão aqui, alguém começou um pequeno projeto antes deles chegarem lá.
A igreja que abriu foi para o sacrifício, pelo contrário, ela não estava se mantendo, ela estava se sacrificando. O missionário se sacrifica, a ideia do missionário designado é um sacrifício inicial, não é? Para abençoar um povo. Do contrário, a gente fica com as igrejas que a gente tem, né? Porque o missionário designado, ele tem uma expectativa de que ele vai poder, mais tarde, continuar a carreira, se tornando pastor. Essa minha fala foi porque, para a implantação de igreja, se entende que a região auxiliaria o missionário ou a missionária nas questões básicas de manutenção da vida. Porém, a gente sabe que essa não é uma realidade em outras regiões. Entendi. Então, vou responder. Tem que ser muito cauteloso. Estou respondendo. A pergunta é, quão cautelosos nós precisamos ser? Não pode ser. Eu, por exemplo, então deixa eu dizer claramente, eu sou contrário, porque esse projeto de missionário designado, levado às consequências que ele tem hoje, foi iniciado na Sexta Região, no meu Ministério Episcopal. Com muita clareza. Eu sou contrário a designar missionários. Então, algumas regiões fazem. Eu, João Carlos, sou contrário a designar missionário para ser coadjutor em igreja. Só para deixar um pouco mais claro, porque eu digo isso porque o missionário ou a missionária acaba sendo jogado no campo de trabalho com sua família sem nenhuma ajuda, o que pode acarretar em diversos problemas familiares devido à questão econômica e por pressão não só do seu contexto vivencial, mas também por parte da elite clerical, ele é pressionado a dar frutos que resumem simplesmente a números. Vocês estão fazendo isso, está errado. Estão fazendo isso, está errado. Não deveria acontecer. Está errado. É o máximo que eu posso falar, porque eu não posso... Está errado. Por quê? A expectativa, se existe uma elite clerical, é que esse missionário vai fazer parte dessa elite clerical, o mais rápido possível. Uma das conversas que o Danilo vai ouvir hoje de mim é isso. Nós estamos empatados, porque eu quero a mesma coisa que você quer. Eu quero que você seja presbítero da igreja, porque estou recebendo 9 novos presbíteros que começaram como missionário designado. São 9 novos presbíteros esse ano. Estou feliz da vida. Se fosse 19, eu ia gostar mais ainda, porque foram homens e mulheres que trabalharam, deram fruto e se tornarão presbíteros agora. Essa é a única intenção, naquilo que nós iniciamos como projeto. Agora, a verdade é essa, nós teremos missionário designado. O que nós temos que zelar para que esse tipo de inspiração, ou esse tipo de intenção, não aconteça. É isso. Bispo João Carlos, sou pastor Gessimar, da 4ª Região Eclesiástica. A gente tem aquela premissa bíblica que o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou as sementes e até parece que displicentemente não se preocupou muito, mas essa semente cresceu. E o Senhor me falou aí na sua fala, falou de desastres, o quanto desastroso em alguns lugares tem sido a plantação de igreja. Eu fiz uma pergunta aqui ontem, que está relacionada ao que eu quero trazer à tona, porque assim, o senhor tem um trabalho, uma forma de trabalhar. O aluno forma aqui e o senhor o nomeia, o designa como MD. Não é a realidade das outras regiões eclesiásticas. Aqui, a 3ª região eclesiástica, por exemplo, no exemplo de um professor da casa, o Martim Barcala, é que ele respondeu a um edital. E nós temos a perspectiva que muitos evangelistas, por exemplo, lá na 4ª região, são designados missionários e vão para o campo, mas a gente também percebe que ali é uma oportunidade de uma forma um pouco torta, não privilegiando, negando até a formação teológica mais séria, mais comprometida, eu diria. E então é uma oportunidade para que aquele missionário designado depois se torne pastor. Ou seja, a gente vê pessoas galgando degraus da escalada eclesiástica e sem o mínimo de condição para participar do que o senhor chama de elite clerical. Sim, ele, mas o senhor... Ok. Não, dentro do diálogo foi a conversa. Então a gente
a gente vê isso com bastante preocupação, porque a gente sabe que tem aquelas pessoas vocacionadas para a plantação de igreja. Eu não me considero um vocacionado para plantar a igreja, mas estou aqui participando do curso de plantação de igreja, querendo aprender isso, porque eu vejo futuramente a necessidade de eu plantar uma igreja, eu posso ser desafiado para isso, mesmo sendo presbítero. Então, a gente manifesta essa preocupação e assim, existe alguma preocupação do colégio no sentido de normatizar isso, de trazer assim, eu sei que as regiões têm os seus contextos, mas trazer uma orientação mais específica e cuidadosa, trazendo a questão da cautela, que acabou de ser abordada, porque a gente percebe que a gente está na ânsia, no pouco preparo de plantar a igreja, com pouca experiência em plantar a igreja, assim, vamos falar do metodismo mais recente, né? É claro que nós somos pioneiros ao transplantar o metodismo da América do Norte para o Brasil, entre os protestantes. Mas a gente desaprendeu, e a gente olha para outros gramados mais verdes, aparentemente, mais sedutores, né? E a gente quer imitar, pegar aquele modelo lá e trazer para cá. E a gente percebe que isso é a furada, porque depois vem os desastres que o Senhor aí acentuou. Na verdade, o colégio tem conversado bastante sobre isso. Uma das discussões é exatamente essa. Missionário designado é para plantar a igreja, ou para cuidar de uma igreja que foi plantada, que está no início dela e que precisa se desenvolver. Ou no mínimo, ou no mais radical, revitalizar a igreja. Para isso, nós estamos trabalhando essas questões na Faculdade de Teologia agora. Então, o fato de que o curso de plantação de igreja está na Faculdade de Teologia, por acaso, o Asbury, que o Bud está estudando, eu sou do conselho diretor. Eu levei o Paulo Garcia para lá, conversar com o pessoal, para a gente pegar algumas coisas que o Asbury está na dianteira, para poder ajudar. Então, o fato de que nós temos um curso de plantação de igreja, não faz parte do currículo, percebeu que não faz parte do currículo ainda? Não é? Não faz parte do currículo ainda, mas nós temos. O Colégio Episcopal, o Bispo Roberto, que é o seu bispo, esteve aqui na primeira parte, hoje ele está na reunião do Colégio Episcopal, porque existe essa preocupação. Então, nós estamos trabalhando essas questões. Agora, a normatização, eu não sei se há. Nós não trabalhamos a normatização, o concílio tentou trabalhar alguma coisa. Porque eu tenho uma certa dificuldade, sendo sincero, pessoalmente. Acho que é mais fácil eu falar daquilo que eu penso, até porque daí você vai entender a razão, porque eu não tenho muito clareza disso, é que eu tenho dificuldade com normas escritas o tempo todo. Tudo que acontece nessa igreja, você faz uma norma, depois reclama do tamanho dos cânones. Tudo tem uma norma. Então, por exemplo, nenhum, e aí vai ser passivo de crítica, né? Eu acho que tem uma crítica construtiva, quando você fala assim, o senhor, todos que saem daqui, não são os que saem daqui não, os que saem daqui, o que sai do SEMETRE, porque o SEMETRE é um dos poucos seminários regionais que ainda oferece o CFTP. Né? O SEMETRE oferece CFTP, que forma pastor que não vai ser presbítero. Muito bem. Todas as pessoas, todas as pessoas que forem se tornar pastores na sexta região, não importa se você tenha bacharel, mestrado ou doutorado, a não ser que você venha por transferência de denominação, que nós não damos muita bola para isso também, não estamos muito afim disso, já é problema quem já nasceu na nossa igreja, imagina quem vem de denominação. Nós temos um caso, Josadac e a esposa, que se tornaram metodistas, por entender, não tem nada a ver com mudar de denominação. Ele disse, bispo, a maneira como eu trabalho, fica mais fácil estar na igreja metodista do que na igreja do Evangelho Quadrangular, e me deu todas as razões. Conversei com a liderança dele, ele saiu em paz, e veio para ficar debaixo do guarda-chuva da igreja metodista. Ele tem um ministério totalmente à parte, ele não é pastor nomeado, e nem será. Isso é um acerto que nós temos. Eu não tenho obrigação de nomear o Josadac por alguma coisa, é o único caso. Mas qualquer pessoa que não tendo sido pastor, for pastor na sexta região, ele pode ser doutor, pós-doutor, mestre, bacharel ou CFTP. Vai entrar
pelo viés do missionário designado. Todos. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Sabia disso? Alguém questiona isso na região? Vocês estão aqui? Todo mundo sabe disso. O que é tratado não é caro. Então, isso está acertado. Agora, a não ser que eu tenha uma igreja que precise de revitalização urgente e que eu não tenho quem colocar lá, vai uma pessoa que saiu daqui. Mas o restante vai tudo para campos missionários. Alguns recém-abertos, alguns com um pouco mais de tempo aberto, mas vai tudo para campo missionário. Então não temos dificuldade. Tá certo? Agora, eu acho, conversando com você, até entendo que precisa de uma organização mínima. Mas a clareza, por exemplo, a clareza precisa, as regiões, elas têm liberdade nesse sentido, para esclarecer. O que você não pode é um sujeito sair daqui e não saber muito bem o que vai acontecer com ele. Porque o que vai acontecer com ele depende da região e depende dele ou dela. Tá certo? Mas eu tenho dificuldade com essa ideia de escrever tudo que você acerta, você escreve em algum lugar. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão de assim, está claro para nós. Esse é o caminho. Vamos caminhar por esse caminho. Fica muito mais fácil. Eu prefiro escrever menos e ter essa clareza. Isso. Nesse sentido ainda de clareza, de estratégia, plano estratégico, eu tenho por ideia que existe um plano estratégico dentro da estratégia da região, de ter uma igreja metodista em cada município. Certamente a nossa região tem, mas eu quero entender assim, no sentido de perspectiva. Missionário designado é nomeado. Dentro do plano estratégico, precisa haver um plano estratégico, claro, diante disso. Qual é a perspectiva desse missionário, que muitas vezes está no campo, mas ele está numa realidade que muitas vezes não tem, o próprio campo não tem perspectiva. Por exemplo, o missionário é nomeado por uma cidade onde se sabe que aquela cidade não tem demanda, não há como haver uma igreja. Será um campo missionário, eternamente, ou até que aquela cidade venha a se tornar uma cidade maior, capaz de dar uma igreja. Num plano estratégico, a questão é... Continua, meu irmão. Não. O rapaz está corretíssimo. Então, dentro desse plano estratégico, há de se pensar nisso, né? Nesse missionário e qual é a perspectiva. Não estou falando só do missionário, até do campo. Então, dentro da estratégia aí, né, desse plano estratégico, como esse plano estratégico trabalha essa questão da perspectiva do campo, que pode e está acontecendo, vai ser campo, vai continuar sendo. Presta atenção. Você não legisla por exceção. Tá certo? Casos como esse, existem muito poucos. Tem casos assim como Platina. E depois você não tem muitos outros. Então ele não faz parte do projeto maior. Mas esses casos precisam ser conversados particularmente. e ser acertado. Às vezes é mais com SD, às vezes é com o pastor local, mas precisa ser conversado. É verdade, não estou brincando não. Eu estou brincando, mas não estou brincando. Entendeu? Porque você não tem tantos casos assim. Eu estou dizendo para ele sabe disso, porque ele está tratando do caso dele especificamente. E é um caso exatamente assim. Então, mas eu acho que é um caso tão específico, você não vai encontrar. Né? Porque você fala assim, nessa cidade só tem 8.000 pessoas, não precisa de uma igreja metodista. Enquanto tiver um incrédulo lá, precisa de uma igreja metodista, não é verdade? Então, depois nós temos que ver em Platina quantos tem. Mas é um caso de conversar assim, você tem razão, no seu questionamento. Bispo Adriel, pastor da quarta região. Está invadindo a quarta aqui. Quando fui nomeado voltei da faculdade, estou na igreja até hoje, há 8 anos, e o desafio, eu fui criado desde criança já, minha família tradicional na igreja, e muito ativo, e sempre pensei no aspecto da igreja mãe, a igreja que planta a igreja. Essa é a minha visão para a igreja, eu trabalho nessa igreja.
E cheguei para a igreja com muita dificuldade financeira. Quando fui nomeado para lá, a igreja com R$ 2.500 de arrecadação, com um pastor naquela época aspirante. Então, assim, com muita dificuldade financeira para não ter, né? E chorando muito recurso. E comecei a desafiar a igreja na questão de ao invés de ficar pedindo dinheiro, começar a abençoar. E nós começamos então já a sonhar com 2 trabalhos, 2 igrejas próximas, 2 cidades próximas, São Geraldo e Cajuri, que é um trabalho que a gente já estava os 2 lá. Inicialmente a clã rejeitou veementemente: nós não vamos fazer porque não tem dinheiro. E aí eu consegui apoio individual com o irmão da igreja e comecei o trabalho meio que ilegal, né, porque a clã não quis apoiar o trabalho inicial. E o trabalho que eu iniciei foi pela rádio. Eu achei interessante que o bispo colocou, e eu fiz o projeto da rádio. Eu consegui. Os metodistas? Não foi esse o foco. Não foi esse o foco. O foco foi evangelizar a minha cidade. Eu ganhei de um irmão da cidade, Maranata. Ele disse o seguinte: eu pago a rádio, pelo menos por um ano. E eu entrei na rádio e comecei na rádio. Depois de mais ou menos 3 meses de rádio, uma alta audiência, muito boa, resolvi alugar o local. Aí desafiei a igreja pulou fora. Mas o irmão da igreja estava comigo: não vou, eu pago o aluguel no início, e começamos. Depois do processo de início, eu todo feliz, achando que ia dar bombar de cara, né? Na inauguração apareceu 3. Né? E depois ficou mais ou menos 4, 5 meses com quase ninguém ou ninguém nos cultos. Resumindo tudo, hoje, graças a Deus, depois de 4 anos de trabalho, já tem um missionário designado trabalhando no local. Nós temos hoje 22 membros em São Geraldo, já com frequentes. Cajuri caminha mais ou menos, ainda sou eu que dou assistência a Cajuri. Mas assim, dentro desse processo, eu achei interessante a questão do parceiro. Inicialmente eu achei que comprava a minha ideia, que estava junto comigo, caminhar comigo. E hoje a igreja reconhece, hoje a igreja olha com outros olhos. Não, deu certo, funcionou. Então, o que eu tento desenvolver na igreja é a igreja mãe, mantenedora, que plante igreja. E eu creio que essa seria uma das melhores maneiras de plantar igreja, a partir de igrejas mantenedores. Sem dúvida, a igreja mãe é o conceito mais importante. Uma vez um sujeito, não vou falar o nome também, né? Um missiólogo, falou assim: Bispo João Carlos, o senhor está falando de igreja mãe? Esse é um conceito muito paternalista. Eu pensei comigo, deve ser maternalista, né? Porque a igreja mãe. Ele falou assim: esse nome ele é meio feio. A gente descobriu outro nome. Zé Fabrício lembra dessa história, né? Nós tínhamos que descobrir um outro nome para isso aí. Aí eu falei: então, meu irmão, qual a sua sugestão? Ele falou assim: a igreja progenitora. Aí todo o pessoal: igreja mãe. Acabou. O conceito de igreja mãe é maravilhoso. A única coisa é que nem sempre você vai ter uma igreja mãe. A igreja mãe, ela atua normalmente mais perto dela. Santo Antônio da Platina, cujo pastor hoje é o pastor Zé Fabrício, tem um monte de igrejas que foram criadas pela igreja de Santo Antônio da Platina, que foi a igreja mãe. Mas quando você vai para Santa Catarina, que você tem 20 igrejas só, e tem 270 e tantos municípios, você já não consegue igreja mãe. É mais difícil. Mas o conceito de igreja mãe é maravilhoso, e deve ser assim, e você conquistou a maternidade lá, mostrando que era possível, né? Mas nós precisamos continuar. O primeiro parceiro é a igreja mãe. Tá certo? Obrigado pelo seu testemunho.